A gente volta a Brasília. O ministro da Justiça, Flávio Dino, concedeu uma entrevista agora há pouco ao canal Gov, do canal do governo. Ele defendeu o uso da delação premiada nas investigações da morte de Marielle Franco. Repórter Luciana Verdolim, de volta aqui ao Jornal da Manhã. Aliás, essa é uma polêmica, né? Porque o PT fez muitas críticas, o governo como um todo, né? Fez muitas críticas em relação às delações premiadas da Lava Jato. Mas ele costuma dizer, o ministro costuma dizer que são casos diferentes, não é, Luciana? Tiago, esse é o argumento de Flávio Dino, que foi reafirmado hoje aqui em Brasília. Vale ressaltar que no caso da Marielle, o ministro da Justiça faz questão de ressaltar que a delação premiada ajudou muito, tem ajudado muito nas investigações e a expectativa é de que novos desdobramentos aconteçam. O ministro lembrou no início da semana que é preciso chegar aos mandantes do crime. Com relação a essa polêmica em torno da delação premiada, Flávio Dino, a gente tem até a declaração, ele disse o seguinte: ele comparou o uso da delação premiada ao de uma faca, que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Vamos acompanhar. A avaliação que se faz é de que é preciso avançar nessa questão envolvendo as delações premiadas. Flávio Dino disse que ela pode sim ser negativa quando não leva em consideração a avaliação de outros participantes, de outros protagonistas envolvendo a delação premiada. Agora sim, a gente tem a declaração do ministro da Justiça, Flávio Dino, comentando aí, fazendo até uma menção à utilização de instrumentos que podem ser para o bem, para o mal. Uma faca pode servir para você fazer um churrasco, que é bom, eu gosto, e a faca pode servir para cometer um crime. Então, o mesmo objeto pode ser para o bem, pode ser para o mal, depende de como você utiliza. Então, é o caso da delação premiada. Você pode usar corretamente, como nós estamos usando, com os cuidados técnicos, não há coação, não há chantagem, há respeito ao direito de defesa e há a prova de corroboração. Ou seja, ele disse: pegamos um táxi. A polícia vai lá e verifica que de fato ele pegou o táxi e aí produz a prova autônoma, documental, de que ele pegou o táxi. Então é muito diferente. Essa simetria, essa metáfora que fiz em relação à faca ou qualquer outro objeto dessa natureza, do machado, serve exatamente para compreender que a delação é positiva quando ela é bem feita, cuidadosa, nos termos da lei, e às vezes ela foi usada indevidamente. Essa é a diferença muito profunda entre o cumprimento da lei, que nós orientamos em relação às polícias, e o que houve em outros momentos da vida brasileira. Flávio Dino diz também que impressiona um monte de gente incomodada com o avanço das investigações no caso Marielle e que, segundo Flávio Dino, nas últimas 48 horas ele viu de tudo: disparates jurídicos proferidos por incompetentes, comentários grosseiros, campanhas de desinformação pela internet. Agora, quem critica, lembra que no passado o PT, Flávio Dino, todos foram contra as delações premiadas. O ex-juiz Sérgio Moro lembrou que foram delatores que também revelaram a roubalheira na Petrobras durante os governos do PT. E o ex-procurador Deltan Dallagnol, ex-deputado, disse também que a hipocrisia da esquerda, que agora estão amando a delação premiada, a mensagem que eles estão passando, segundo Deltan Dallagnol, é que a delação vale menos para políticos e poderosos. É isso, Luciana Verdolim trazendo todos os detalhes de Brasília. Amanda Klein, agora há essa politização das delações premiadas. Como é que é possível avaliar isso? Tiago, ex-procurador Deltan Dallagnol e ex-juiz Sérgio Moro, que se tornaram políticos, rasgaram a toga, rasgaram as vestimentas e entraram efetivamente para a política, se esquecem que a delação premiada foi um instituto aprovado durante o governo do PT em 2013, na esteira dos protestos de junho de 2013. Foi sancionado sem nenhum tipo de veto pela então presidente Dilma Rousseff. Ou seja, foi um instrumento aprovado democraticamente, legitimamente pelo Congresso, sancionado pelo então presidente da República e usado pela Operação Lava Jato. Só que qual foi o problema? Que muitas vezes foi usado de forma excessiva. Primeiro, porque as pessoas eram presas enquanto ainda investigadas, naquelas prisões alongadas para forçar o cumprimento, fechamento de uma delação premiada. E muitas vezes, quando essas delações vinham à tona, depois dessa ameaça, essa chantagem, porque a pessoa ficava meses a fio, sem perspectiva de ser solta e acabava fechando um acordo de delação premiada, elas eram baseadas única e exclusivamente na palavra do delator, sem nenhum tipo de corroboração, quando a própria lei
mostra que a delação premiada tem que vir acompanhada de provas. E foi isso que fizeram no caso da Marielle. O Elcio de Queiroz fechou uma codelação premiada, forneceu as informações e a Polícia Federal foi lá e corroborou, confirmou essas informações. E aí o ministro Flávio Dino deu o exemplo do táxi. Foram lá, falaram com a cooperativa do táxi, através do rastreamento GPS, conseguiram refazer e confirmar que, de fato, a palavra do delator Elcio de Queiroz, dizendo que tinham feito uma viagem ali do Meier até a Barra da Tijuca, num táxi pedido pelo irmão do Rony Lessa, era verdadeiro. Então, é assim que deve funcionar a delação premiada. Ela é positiva, mas tem que ser usada como prevê a lei. Não foi isso que fez a Lava Jato. Primeiro, porque ela usou de forma excessiva e ilegal. E segundo, porque ela usou um instrumento que foi aprovado no então governo do PT, que deu justamente a ferramenta para que a Operação Lava Jato, ironicamente, pudesse se consumar. Beraldo, concorda com a Amanda, assim como o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse, delação premiada, existem duas, para o bem e para o mal? Deixa eu ver por onde eu começo a discordar da Amanda, né? Primeiro que nem Deltan nem Moro rasgaram a toga, cumpriram o seu papel, saíram dos seus cargos conforme a lei permite, não transgrediram nenhuma lei ao fazer isso e entraram para a vida política. Direito que eles têm, você pode concordar ou não, o direito que eles têm. Segundo, Dilma, quando sancionou a delação premiada, é porque ela não tinha ideia do que aconteceria em relação ao próprio PT. Foi só depois que a Lava Jato usou o instrumento da delação premiada para colocar petistas e empresários e políticos envolvidos com petistas na cadeia porque roubaram o dinheiro público, é que virou um problema a delação premiada, porque experimentaram daquilo que a delação premiada é capaz de fazer. Agora, este caso da Marielle especificamente, a investigação precisa avançar, precisa se chegar nos autores, nos detalhes, no que aconteceu, mas, sobretudo, precisa se chegar a quem mandou que este assassinato fosse executado, porque, obviamente, essas pessoas que estão aí falando são pessoas que executaram um plano de interesse de outros. E é preciso saber se há um contexto efetivamente político, se há um contexto do submundo, da milícia, do crime organizado, o que aconteceu, como é que se assassinou alguém, uma vereadora, representante de uma parcela da população do Rio de Janeiro, e este crime simplesmente ficou 5 anos sem o esclarecimento, tendo em vista que foi executado por essas pessoas que estavam aí na PM, enfim, pessoas que não são conhecidas pela sua capacidade de fazer nada com perfeição. Rapidinho, a gente podia perguntar para o Moro, né, que foi ministro da Justiça durante o governo Bolsonaro e não fez o menor esforço para investigar o caso Marielle em 2019. Quer dizer, o caso tinha acabado de acontecer, estava fresquinho, não tinha esse lapso temporal que prejudica, obviamente, o recolhimento de provas. Podia ter feito um esforço de investigação. Por que será que ele não fez? Ele critica tanto o PT por agora usar a delação premiada, pois ele não cumpriu a função dele enquanto ministro da Justiça, que era forçar por investir numa investigação concreta no caso Marielle. Eu vou tentar ser rápido. Primeiro, Moro, como ministro da Justiça, e qualquer ministro da Justiça, não tem que misturar o que é de governo daquilo que é de Estado. A Polícia Civil tem obrigação de fazer essa investigação no local onde aconteceu o crime, que era o Rio de Janeiro. Segundo, você disse que as pessoas eram submetidas a uma prisão indefinida enquanto estavam apenas sendo investigadas. Mas você aqui, nesse Jornal da Manhã, já criticou, já apoiou inúmeras vezes a prisão do tenente-coronel Cid, por exemplo, das pessoas que foram lá presas no 8 de janeiro, que estão sendo investigadas. E a crítica que Moro faz não é uma crítica à instituição da delação premiada, mas sim os 2 pesos e 2 medidas que o PT usa em relação à delação premiada. Como é? Contra eles não querem, mas quando é para que eles se beneficiem, para dizer que estão trabalhando pela sociedade, para esclarecer um crime, aí vale. Esse é o grande problema e essa é a crítica que é feita. Beraldo, o grande problema é que o Moro era juiz da Lava Jato e ele rasgou a toga para virar ministro da Justiça e Segurança Pública.
e Segurança Pública, adendo, né? Ou seja, tinha obrigação de investigar o caso Marielle ou de ajudar na investigação, sim, no governo Bolsonaro, que era a maior antípoda de Lula. Você quer maior ironia que essa, maior inversão de valores que essa, um juiz que vira político do algoz de quem ele investigou e condenou? Eu não consigo superar isso, sinceramente, não consigo superar essa contradição. Você está misturando vários assuntos. Vamos lá, o ministro da Justiça não tem que, ele, por iniciativa própria, se envolver nas investigações dos milhares de assassinatos que acontecem no Brasil. Se é pedida ajuda, e ele deve oferecer ajuda quando necessário, quando for o caso, se é pedida ajuda, ele tem que ajudar. Mas naquele momento em que o crime foi executado, era obrigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro fazer a investigação. E é preciso saber por que essa investigação não andou. Agora, debate pronto. Quando o crime acontece, você já parte do pressuposto de que a Polícia Civil é incompetente, então está tudo errado. Vamos fechar o Rio de Janeiro, vamos fazer uma intervenção, mandar todo mundo preso e vamos começar de novo. Não é este o caso, Amanda. Você não pode querer defender uma coisa dessa. E você fica insistindo, ele rasgou a toga, ele fez aquilo que era prerrogativa dele, o que ele achou que para ele era o mais interessante do ponto de vista pessoal. Concorde, não concorde, não transgrediu nenhuma lei. Está aí eleito senador da República.